É uma alegria, tem uma satisfação de estar aqui na frente cantando. E elas não possuem muitas, não sei, caraminholas na cabeça que às vezes nós adultos ficamos criando, né? Parece que a gente fica, quando a gente olha para as crianças, elas são tão legais, parece que a gente vai ficando adulto, vai ficando meio cheio de coisa na cabeça. Aí vai cantar, vem aqui na frente, já vem cantar, aí já começa a pensar um monte de coisa, quem tá olhando, quem não tá, se vai julgar, né? Ou vem para cá fazer alguma parte da programação, aí já se preocupa se foi bem, se não foi, se está bonito, ou se alguém vai questioná-lo, se alguém vai falar, se ele falou bem, se usou bem o vocabulário. É só nós adultos que criamos essas coisas. As crianças não, elas vêm preparadas. Sempre. Você fala, vai, vamos cantar para Jesus lá na frente? Vai, canta. Ó, vem aqui que você vai pregar a palavra de Deus. Vem aqui na frente. E ela, do jeitinho dela, ela prega. Ela não cria coisas na cabeça, né? Isso é bem fantástico. Deixa eu só dizer uma coisa. Esse título aqui, ó, Desconstruindo Crenças Limitadoras, a pregadora era a Késia, minha esposa, hoje. Era a pregadora, era a Késia. Então, esse título é do sermão da Késia, mas tudo bem, vou tentar dar uma roubada no seu título aí, tá bom? Mas é interessante esse tema dela que a Késia vai trazer, outro momento que ela for pregar, sobre crenças limitadoras. Eu trago não sobre crenças limitadoras nessa manhã, mas falo de algo que eu acredito que é um grande desafio na vida do cristão, que são as decisões, as tomadas de decisões. Que decisão tomar? Olha, é interessante, eu tenho mais ou menos, se eu não me engano, 16 anos de ministério esse ano. E nesses 16 anos de ministério, há diversos fatores eu passei na experiência como pastor, das necessidades das ovelhinhas. E dentre elas várias, né? Com relação a casamento, com relação à criação dos filhos, relação financeira, às vezes, mas muito difícil, alguma dúvida sobre as crenças adventistas ou doutrinas, mas algo muito difícil. Como dicionário teológico da igreja eu quase nunca fui usado. Dificilmente, pastor, mas o que diz essa palavra lá, pastor? Então, pastor, onde está aquele texto bíblico mesmo? Eu acho que dificilmente eu fui usado como uma enciclopédia no ministério, mas uma das coisas que eu sempre vi e tenho percebido até hoje, um dos grandes demandas do ministério pastoral, e eu acho que desafio para os membros, são as decisões. O que decidir quando é necessário decidir. Às vezes parece que falando assim é algo muito simples, né? Algo muito fácil comentar. Decisão é só sentar e decidir. Mas para nós cristãos há um englobo de tantas coisas em volta de nós, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que de fato a gente acredita, aquilo que de fato a gente tem como tradição ou prática, que não é tão simples tomar uma decisão, principalmente que a gente faz parte de um contexto de uma comunidade religiosa. Então, alguns fatores, alguns momentos nos travam na hora da decisão, outros momentos parece que, em vez de facilitar, dificultam no que decidir, mas esses sempre foi a maior demanda do meu ministério. Pastor Jamilson, o que eu devo fazer? Traziam a situação, por exemplo, como situações em casamento, onde o membro estava passando por alguma dificuldade no casamento, algum desafio, e sempre dizia para mim, pastor Jamilson, eu não sei o que fazer, eu amo minha esposa, mas nós estamos com muita dificuldade no casamento, e eu não sei, pastor, se vamos continuar, se vai dar certo, mas a verdade, pastor, eu chamei o senhor para visitar, para me ajudar, eu não sei o que eu faço, pastor. Quando ele fala eu não sei o que eu faço, o que ele está aqui perguntando é o que eu decido. Qual é a melhor decisão? Aí a gente olha, estou falando isso, por exemplo, como na experiência do meu ministério, estou falando isso de anciãos, perguntando para mim, acostumado a lidarem com a igreja, tomarem conta das igrejas, visitarem, somatizarem os problemas dos membros, administrar os problemas dos membros, e ele numa situação agora perguntar para o pastor que decisão ele faz em meio ao desafio que ele está passando no casamento. Jovens, diversos outros fatores. Pastor, eu estou amando uma jovem, mas essa jovem, pastor, ela não é da igreja. O que fazer, pastor?
Quando ele fala o que fazer, na verdade o que o jovem está querendo perguntar é: pastor, que decisão eu tomo? Essa é uma das demandas que foram as maiores, e acho que até hoje é no meu ministério. Eu saí das atividades de igreja, estou nas atividades com hospitais como capelão, e não muda a demanda, a maior demanda, quer dizer, continua a mesma, que são as decisões, como tomar as decisões, o que tomar de decisão. E a gente está falando onde a gente tem uma enciclopédia Ellen G. White Barça em nossas mãos. Sobre tudo que a gente quer, ela escreveu. Se a gente quer sobre os lares, ela escreveu. Se quer sobre casamento, ela escreveu. Sobre a educação dos filhos, ela escreveu. Sobre todos os fatores, dificuldade financeira. E mesmo assim, uma das maiores demandas do ministério, sempre o membro é o que decidir. Eu acho que isso bate na porta de todos. Eu estou falando de membros de igreja, eu estou falando de contexto de igreja porque nós pertencemos a uma comunidade religiosa. É óbvio, fora a formação que eu tenho em teologia, eu tenho outra formação profissional. Engenharia, eu tenho formação em coaching profissional. Então, é óbvio que eu percebi isso também, essa demanda em outra área que não seja da comunidade religiosa, é óbvio. Só que é óbvio, como é sábado de manhã e nós estamos buscando o Senhor, eu quero me deter simplesmente nessa comunidade religiosa. Onde talvez para muitas pessoas parece que para nós a decisão é a coisa mais fácil. E muitas vezes não parece ser mais fácil, mesmo com toda a orientação que a gente tem. Como, por exemplo, citei os anciãos, a dificuldade que o ancião estava passando e diversas outras dificuldades, como anciãos tinham de visitar membros por ter cometido alguma coisa, quebra de regra, de doutrina, e o ancião sem saber o que fazer. E se você perguntar para o ancião daquele, perguntar para ele quantos sermões na vida você já ouviu? Estou falando de anciãos meus que tinham mais de 20, 30 anos de adventistas. Quantos mil sermões eles não já ouviram? Quantas vezes eles não leram a Bíblia? Quantas vezes não leram o Espírito de Profecia? Mas a dificuldade deles era o que decidir. E sempre quando me buscavam, todos eles, independente de quem sejam, e até hoje, até no hospital, quando me buscam perguntando: pastor, mas o que eu faço? Na verdade, o que eles querem saber, todos, é: pastor, o que decidir? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se tem uma coisa que é mais importante na nossa vida como cristão, chama-se decisão. Porque é ela que vai nos levar para o reino de Deus ou para fora do reino de Deus. Ela que vai nos conduzir à salvação, ela que vai nos tirar da salvação, é a decisão. Por isso estou falando de um assunto, talvez um dos assuntos mais sérios a serem falados dentro da igreja. É sobre decisão. Porque no momento que você é pego para tomar a decisão e você talvez às vezes não sente tanta facilidade nisso, às vezes é muito risco chegar um momento de você tomar a decisão quando se trata do reino de Deus. Mas deixa eu dizer para vocês, a Bíblia é muito prática. Apesar de ela parecer ser bem complexa, a Bíblia não é complexa. Muitas vezes, talvez, os oradores, os pregadores, eu não sei, talvez nós, pastores, algumas vezes nós falhamos em falar muito sobre questões teológicas, ou lado da teologia, ou lado da hermenêutica, e por aí a gente vai andando, e talvez isso pode trazer, quem sabe, um pouco de dúvida, ou até insegurança do membro quando ele precisa tomar a decisão. A gente não precisa de teologia para entender a Bíblia. A gente só precisa de orar a Deus, o Espírito Santo, e Ele nos dá a sabedoria, e a gente precisa ler a Bíblia. Não é tentar só buscar na nossa memória: veja bem, eu preciso tomar a decisão agora, o que eu vou fazer? Deixa eu tentar lembrar qual é o texto bíblico. Não se deixe levar, porque você pode estar se auto-sabotando e talvez cometer um erro por isso. Vai na Bíblia, ora ao Senhor, pede sabedoria ao Espírito e abre a Bíblia para ver o que Deus está dizendo. Por isso eu convido você a fazer isso. Por favor, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. O primeiro capítulo do livro de Salmos e o primeiro verso do livro de Salmos. Não tem erro. Salmo capítulo 1. Todos encontraram? Vamos fazer então a oração. Querido Deus e Pai, abrimos a Tua palavra, Deus, porque estamos em busca de orientação, em busca de sabedoria, Deus, em momentos que precisamos tomar decisões. E esses são todos os momentos. Nós não queremos falhar, ó Deus, nas nossas decisões, apesar de sermos falhos.
Mas nessa manhã, Deus, a tua palavra falará conosco, através do teu Santo Espírito. Talvez não seja falado através, Senhor Deus, das minhas palavras, teu servo sendo usado nessa manhã, mas o complemento, ó Deus, e o poder do Santo Espírito falará. Porque assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante. O que a gente precisa entender primeiro sobre Salmo, sobre o livro de Salmos. A gente costuma chamar livro de Salmos quando a gente se retrata ao livro, não ao capítulo. Quando a gente se retrata ao livro, a gente fala Salmos. Mas quando a gente se retrata ao capítulo, a gente tira o S. Por que usado no plural o livro de Salmos? Porque o livro é chamado, então, no plural, Salmos e não Salmo. Porque são vários salmos não escritos por uma pessoa só, escrito mais do que uma pessoa. Por exemplo, o grande salmista Davi, em que inclusive escreveu esse livro do Salmo, capítulo 1. Mas aí a gente tem diversos outros autores que escreveram os livros de Salmos, como Asaf e entre outros escreveram o livro de Salmos. Você vai para o capítulo 73, um dos mais famosos também do livro de Salmos, que escreveu Asaf. Por isso chamado Salmos, ok? A gente entendeu até aqui, fácil, né? Salmos no plural, porque a gente retrata do livro. Quando a gente vai falar do capítulo, a gente fala salmo, no singular. Porque não é todos os salmos escritos apenas por um autor. E já que foi escrito por Davi, Salmo tinha uma característica muito importante, a gente precisa entender isso. Porque quando a gente lê o livro de Salmos, a gente compreender de fato a linguagem do livro de Salmos. Quando o livro de Salmos era escrito, funcionava de tal forma. Deus dava a iluminação ao salmista, a inspiração ao salmista a escrever o livro de Salmos, e aí ele escrever ali o capítulo de Salmos, ele recebia ali a visão, ou o sonho, depende se ele estava acordado ou dormindo, e no momento que ele despertava, ele começava a escrever aquilo. Acho que em algum momento já falei isso. De fato, inclusive nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficialmente falando, nós acreditamos assim, ok? Nós acreditamos que Deus, de fato, inspirou homens através da mente e não ditados de palavra. Deus não ditou as palavras. Olha, escreve aí rapidinho. Vai lá, porque Deus escreveu, amou o mundo, de tal maneira que deu. Peraí, senhor, perdi essa parte, volta só. Não, Deus não fez assim. Deus inspirou mentes, eles entraram em transe, e através daquilo que eles tinham, a visão, quando eles despertavam, eles agora escreviam aquilo que eles lembravam da visão. Salmos é óbvio que não foi diferente, só que os salmistas tinham algo muito peculiar. Salmos, todas as vezes que eles eram imbuídos pelo Espírito para escrever um capítulo de Salmos, sempre as visões que eles tinham eram concernentes com aquilo que eles haviam vivido. Por isso a linguagem que você sempre vai ver de Salmos, a linguagem de sabedoria, está sempre relacionado à vivência, ao cotidiano. Porque quando ele recebia iluminação, que assim ele tinha a visão, sempre era relacionado e correlacionado com a experiência de vida que ele tinha. Se você olhar a maioria dos salmos de Davi, que Davi escreveu, você sempre vai ver Davi citando alguma coisa sobre guerra. Sempre tem algum ponto sobre guerra, ou armadura, ou ele fala que sem querer ele acabou deslizando o pé numa pedra, isso quem faz isso é guerreiro. Ele usa a característica dele de fato que ele vive. Porque o livro de Salmos deveria assim, porque é considerado um livro de sabedoria, porque é com relação àquilo que o próprio humano vivia. Deus usava aquilo que ele estava vivendo, dava iluminação e assim então acontecia. Entendido até aí? Se a gente compreende isso agora, a nossa visão de mundo sobre a leitura de Salmos muda e a compreensão também. Então, Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos, que não seguem exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Essa é a minha versão. O próprio salmista Davi, relacionado sobre aquilo que ele já havia vivido, recebido a iluminação, ele escreve o capítulo 1 do livro de Salmos, e ele dá para a gente os 3 maiores e poderosos conselhos para nós tomarmos decisão.
Nós que servimos a Deus devemos ter sempre direção nas nossas decisões. As nossas decisões não são tomadas somente pelo racional e elas não são tomadas somente pelo emocional. E nem muito menos só pela junção do racional e do emocional. Apesar de Deus respeitar sempre as nossas características, o nosso perfil como ser humano, a gente vê o exemplo dos próprios salmistas. Deus respeitava eles até para escrever os livros de salmos. Deus respeita nós quando precisamos tomar uma decisão. A nossa característica, o nosso perfil, a nossa personalidade, Deus respeita tudo isso. Só que além disso, tem algo além por trás disso. E aqui ele dá três pontos importantes para a nossa vida, quando nós precisamos tomar a decisão. Primeiro ele diz assim: felizes são aqueles. Feliz a gente entende de forma muito clara, é uma expressão muito forte quando diz bem-aventurados. Bem-aventurados não são só pessoas felizes. Bem-aventurado, a Bíblia não quer dizer que são somente as pessoas que são abençoadas. Bem-aventurados quer dizer que são aqueles abençoados por Deus. Porque abençoado nós podemos ser por vários fatores. Abençoado pela carreira, abençoado pelo sucesso, abençoado pelo carinho do cônjuge, abençoado pelo carinho dos pais. Mas aqui é muito bem claro quando diz bem-aventurados, é uma expressão muito clara em dizer que são aqueles abençoados por Deus. Então, abençoados por Deus, ele diz, são 3. E esses são os 3 pontos para tomar a decisão. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos. Nós somos envolvidos, amados, e às vezes eu queria entender alguns pontos, muitas vezes, principalmente quando a gente fala com relação aos jovens, porque são tão envolvidos com relação aos conselhos de fora e não com os conselhos de dentro. Nós temos todos os conteúdos necessários para tudo aquilo que a gente precisa para tomar as nossas decisões, especialmente para ajudar na solução dos nossos problemas. Nós temos todos os livros, fora os 66 livros que a Bíblia tem, nós temos diversos livros de Espírito e Profecia. Mas milhares e milhares de páginas, inclusive concernentes a assuntos específicos que a gente precisa. E eu não sei por que nós vamos buscar esses conselhos lá fora. Livros de autoajuda. E respeito o profissionalismo de todos. Pelo amor de Deus, eu respeito o profissionalismo de todos. Nós vamos buscar ajuda lá fora com os coaches, não tem nenhum problema, eu sou coach também. Mas por que para as nossas tomadas de decisões, sabendo que nós somos diferentes de todos? Nós não somos apenas umas pessoas, não somos apenas civis, não somos apenas pessoas que agregam uma sociedade. Nós pertencemos a um reino diferente, nós pertencemos a uma comunidade diferente, é uma comunidade religiosa, onde tem preceitos, e esses preceitos estão ali para nos ajudar de fato a seguir, direcionar as nossas decisões. Por que buscar os conselhos lá fora? Porque muitas vezes nós somos mais levados achando que as experiências estão acima mais do que a sabedoria. Experiência pode nos ajudar a sermos sábios, mas a experiência não dá sabedoria. Se isso fosse uma grande verdade, diversas pessoas que têm idade avançada não estariam cometendo erro na vida delas. Sabedoria é algo muito diferente. E amados, sabedoria vem de Deus. Conhecimento pode vir de fora, experiência pode vir daquilo que nós vivemos, mas sabedoria só vem de Deus. Se a gente quer tomar as decisões corretas, a gente vai buscar elas lá fora com os ímpios. Ah, pastor, mas eles são profissionais. Ah, pastor, mas eles entendem, pastor, eles falam muito bem, pastor, eles palestram enorme. Pastor, quando eles montam a palestra, quando eles montam um masterclass, eu preciso ver, pastor, vai milhares de pessoas lá, ok. De fato, não quer dizer que não sirva, talvez sim para a minha profissão, quem sabe para algum desenvolvimento da minha área pessoal, mas não para as nossas decisões, porque elas estão embasadas em áreas diferentes, porque nós somos servos de Deus. Diz assim bem claro do segundo: dos que não querem saber, ou seja, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, O segundo exemplo que ele deixa bem claro aqui é que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus.
Ou seja, são pessoas que não têm intenção alguma em saber de Deus ou buscar de fato da fonte da sabedoria, a verdadeira sabedoria. São essas pessoas que são as maiores palestrantes mundiais, em que inclusive quer dizer e de fato ditar, porque acham ou acreditam que entendem muito mais da vida do que o próprio Criador. Quando a gente vem em busca da vida aqui, quando a gente vem em busca para tomar as nossas decisões, a gente vem na palavra de Deus ou no Espírito de Profecia, nós estamos indo na fonte de quem criou todas as coisas, nós estamos criando na fonte daquele que não pode falhar. Mas assim continua e diz, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. 3 pontos aqui, eu vou usar a linguagem de hoje para ficar de forma muito clara para nós. Na hora de tomar a decisão, eu sempre ensinei as minhas ovelhas, me permitam nessa manhã compartilhar. 3 pontos, se vocês usarem, vocês nunca vão errar na tomada de decisão. Nunca na vida de vocês, é impossível vocês errarem na vida de vocês se vocês usarem esses 3 pontos. Me deixa resumir aqueles 3 pontos de Salmo capítulo 1, verso 1 em 3. Valores bíblicos, valores universais e valores pessoais. Se você usar esses 3 pilares na hora de tomar a decisão, é impossível você errar. Quando você tiver que tomar uma decisão e você for tomar uma decisão, usa o primeiro pilar, valores bíblicos. Está atingindo algum valor bíblico naquilo que eu estou decidindo agora? Não. Está atingindo algum valor universal? Quando eu falo valor universal, amados, é aquilo que de fato eu aprendi, são aquela minha base e aquilo que de fato está na minha tradição. Os valores universais é aquilo, atinge as pessoas em todo o contexto universal. Se eu tomar essa decisão, não. E agora os meus valores pessoais, atinge os meus valores pessoais se eu tomar a decisão? Não. Se você usar esses 3, resumidamente, capítulo 1 do livro de Salmos, do verso 1, é impossível errar na sua tomada de decisão, na decisão, não importa qual seja a área da sua vida. 3. Lembrando, valores bíblicos, não tem erro. A gente sabe quais são os valores bíblicos. Aquilo que eu vou tomar a decisão agora. Então vamos dar um exemplo aqui bem prático. Eu vou aqui nesse momento agora. Eu vou usar um exemplo bem simples aqui, mas eu vou usar. Eu vou nesse momento agora. Eu estou vendendo um carro. E esse carro que eu estou vendendo, eu sei que ele tem um problema nele. Mas tem só um detalhe. Se eu falar para as pessoas que esse carro tem problema, eu não consigo? Que decisão eu tomo? Falo ou não falo? Segundo, eu percebi que o problema, que se eu consertar o problema do carro, o carro vai ficar muito mais caro do que eu consigo vender. Então eu não. E eu preciso decidir. Eu vou vender o carro. Eu não vou consertá-lo, porque senão o preço do conserto é caro e o carro vai ficar muito caro. E na hora de eu vender, eu vou perder muito dinheiro, porque não vai alcançar o valor que eu gastei com mais o valor do carro que eu já comprei. Certo? Ou então eu não conserto, mas eu tenho a decisão. Eu digo para as pessoas que o carro tem problema. Normalmente o preço do carro vai? A pergunta o que eu faço? Valores bíblicos, vamos para a prática. É mais fácil quando a gente usa a prática. Valores bíblicos, que decisão eu devo tomar? A Bíblia diz o quê? Primeiro ponto é não mentir. Porque dificilmente alguém vai comprar um carro seu e não vai perguntar, tem algum problema? Everything's fine? É ou não é? E você vai dizer, yeah, that's fine. Everything's fine. Você vai dizer, não, tem um problema. Então o que a Bíblia te orienta? A dizer. Segundo, valor universal. Você faz isso com uma pessoa, você gostaria que fizesse isso com você? Se alguém fizesse isso com você, você estaria feliz depois que descobrisse, comprou o carro tinha um problema, e ainda que você sabia e depois descobre que a pessoa sabia disso?
Isso é um valor universal. Universal, você pensa em todos. E valor pessoal, naquilo que você foi educado e criado, na base da sua vida. Você vai se sentir bem se você fizer isso? Eu finalizo com Ellen White. Segura Ellen White falando. Ellen White tinha dito que parece que ela levantava com o pé esquerdo, mas vamos lá. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 43, Ellen White diz assim: os que estudam a Bíblia, consultam a Deus, confiam em Cristo, são habilitados a agir sabiamente em todas as ocasiões e sob quaisquer circunstâncias. Olha o que Ellen White diz, amados. Os que estudam a Bíblia, número 1, os que consultam a Deus, 2, e os que confiam em Cristo, 3, são habilitados a agir sabiamente em todas as ocasiões e sobre quaisquer circunstâncias. É impossível errar na tomada de decisão. A gente pode até errar na decisão por não conseguir tomar a decisão, por causa do pecado, mas é impossível errar. E eu mais uma vez resumo de novo para ficar muito fixo tudo que Ellen White disse, o que a Bíblia falou. Versículo 2 do capítulo 1 de Salmos, a gente lê o verso 1, o versículo 2 diz assim, pelo contrário, eu vou ler o verso 1 para entender. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Verso 2 diz: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite, meditam dia e noite. Verso 3, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, eles dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E eu finalizo, assim também tudo que essas pessoas fazem muito obrigado, prospera. Se você usar os valores bíblicos, se você usar os valores universais e os valores pessoais, é impossível você errar quando você tiver que tomar a decisão. Se em algum momento agora você for perto para tomar a decisão, não deixe o pânico tomar conta de você. Você já sabe o que fazer agora. Pensa, analisa e diz: 3 valores eu aprendi que a Bíblia ensinou em Salmo capítulo 1. E é esses valores que eu vou usar quando for tomar a decisão. Impossível não dar certo, é impossível dar errado. E tudo que fizer prosperará. Joel, please, amigo. Eu finalizo uma história linda. Linda, eu finalizo. A gente fala, eu podia dar meu exemplo sobre isso, mas eu vou trazer um outro exemplo. De pessoas que entenderam sobre isso. Como é importante as nossas decisões. Como é importante tomar a decisão. Quantos conhecem essa pessoa que está nessa foto? Alguém conhece? Você conhece, Kézia? Quem é ele? O capelão da Casa Branca. Ele é o Barry Black. Conhecido como Black pelo sobrenome, né? Ele é o Chaplain Black. É o capelão do Senado americano dos Estados Unidos. E ele é um adventista. E ele já é capelão há 22 anos do Senado. É um homem que dá conselho aos presidentes, aos senadores e inclusive os maiores líderes do mundo. Ele teve a carreira como pastor adventista. De pastor ele foi para a Marinha, se tornou capelão na Marinha, e de capelão na Marinha ele conseguiu se tornar capelão do Senado americano dos Estados Unidos. Barry Black tem uma história linda. A história dele veio de uma família muito humilde, de uma família muito pobre, e morava num ambiente de muita escassez, E muitas vezes Barry, quando criança, conversava muito com sua mãe e dizia que tinha muita dificuldade
no que fazer quando passava por algumas coisas. Por exemplo, às vezes, principalmente por ser negro, Black passava por alguns preconceitos nas escolas e algumas brincadeirinhas, como é que fala? Pela cor dele, sim, e os amigos acabavam fazendo bullying com ele. E ele não sabia muitas vezes o que fazer, o que agir. A vontade muitas vezes ele tinha de bater nos amiguinhos, para os amiguinhos pararem. Outras vontades ele tinha de não ir mais para a escola, para não sofrer mais isso. E assim ele ia a vida dele e às vezes do irmão dele também. E muitas vezes não sabia o que fazer. A mãe dele era uma pessoa muito humilde, que trabalhava na casa de pessoas com condição, secretária do lar. E a mãe dele, por ter muita dificuldade, óbvio que a mãe dele depois constituiu outra profissão, sem dúvida, mas mesmo assim a profissão da mãe, sempre ela foi uma pessoa muito humilde financeiramente, e ela não tinha às vezes muito tempo para orientar os filhos. A vida é muito corrida, como a gente muito bem sabe aqui na América. E a mãe, dotada pelo Espírito, teve uma ideia fenomenal, que é uma das ideias que eu compartilho na minha casa, no meu lar. Eu e minha esposa Kézia compartilhamos por influência dele, do Barry Black, que a mãe dele diz o seguinte: filho, vamos fazer o seguinte, você e seu irmão, todas as vezes que eu chegar em casa e vocês tiverem memorizado um verso bíblico, eu dou uma moeda para vocês. Peraí, mãe, não entendi, como é? Todas as vezes que você memorizar um verso bíblico, e a mamãe chegar em casa e vocês falarem para mim um verso bíblico memorizado, eu dou uma moeda. Barry sempre foi inteligente. Barry foi pesquisar e ele descobriu que na Bíblia tem mais de 31 mil versículos na Bíblia. Falou, mais de 31 mil versículos. Se eu memorizar e cada desse eu falar, é uma moedinha, estou rico. E a vida de Barry Black foi construída com base em memorizar os versos bíblicos. E ele conta a história dele, que quando ele se deu conta, ele percebeu que automaticamente ele tomava as decisões corretas, porque ele tinha a base das suas decisões. Porque a Bíblia ensina tudo. E graças a todos esses detalhes foi que levou ao Black a tomar a decisão de ser capelão do Senado. E por isso essa decisão dele, embasada nos versos bíblicos, que de início, quando criança, era apenas para memorizar e apenas para ganhar a moedinha, e contando e somando, que era mais de 31 mil versículos, chegou a se tornar um homem muito sábio, porque sabedoria só vem. O primeiro afro-americano e adventista a se tornar chaplain do Senado americano dos Estados Unidos. O versículo diz que pros em tudo. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós somos gratos por Ti. Obrigado, ó Deus, pelos Teus conselhos nessa manhã. Saímos daqui confortados, ó Deus, mas também preenchidos de sabedoria dos altos céus. Temos a certeza, ó Deus, que o Senhor estará ao nosso lado através dessa orientação nas decisões que temos que tomar. Especialmente, ó Deus, todas aquelas decisões que concernem ao Teu Santo Reino. Abençoa a Tua igreja amada, Deus, de Chicago. Abençoa a liderança dessa igreja, Deus, a cada membro, a cada familiar, Deus. E que a Tua sabedoria seja derramada sobre nós. Porque assim pedimos e por isso agradecemos. Em Deus sagrado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.